Conhece a lojinha do Bruto Chanchada? Não deixem de conferir, nós temos a camiseta proibida, temos caneca com a pintura do Francis Bacon, camiseta, ó, mãos ao alto, burguês neurótico, que perigo, olha lá, o Marx, o Nietzsche e o Freud empunhando sua sabedoria contra o burguês neurótico e muito mais. Isso aqui você só encontra em www.umapenca.com/andarilho. Vá lá e compre a sua camiseta, compre a sua caneca. Nós estamos expandindo, inclusive, os itens. Tá? Hoje só temos esses itens, mas teremos muito mais. Camiseta do Sartre, camiseta do Nietzsche, camiseta de tudo quanto é filósofo que vocês possam imaginar, camiseta do Há Tantas Auroras que não nasceram ainda. Confirem lá, por enquanto só tem essas, mas teremos mais. Em 2026 teremos novidades, não percam, compre lá. 80 pila a camiseta. E você ainda ajuda o meu menino, porque os lucros desse empreendimento não vai para caridade, não vai para ajudar ninguém, vai pro meu menino, beleza? Compre lá, não perca, não perca. Fala aí, meu amigo. Esse vídeo que você está vendo, que você verá, ou melhor, que você vai ouvir, são vídeos salvos do meu canal excluído do YouTube. Graças à comunidade que se formou ao redor do canal Andarilho e Suas Sombras, foi possível resgatar esses vídeos, porque eu não tinha backup. Então, esses vídeos em específico com a tela preta, foi o Wolf Dog aí que salvou para nós. E salvou apenas o áudio. O que é irrelevante, cara, porque a imagem não interessa, interessava mesmo é a mensagem, né? Então esse vídeo que você está vendo aqui é fruto do Wolf Dog ter salvado os áudios dos vídeos. E infelizmente eu não tinha. Então, no caso você esteja ouvindo o vídeo do Zaratustra, o Zaratustra continuou por causa do Wolf Dog, que mandou os áudios, né? E caso você esteja vendo algum vídeo do Crepúsculo dos Ídolos, infelizmente, né, esses vídeos que o Wolf Dog salvou não foram todos, foram os únicos que sobraram, né? Então ficou inconcluído, faltavam 5 vídeos no máximo, faltava 6 aforismos do Incursões de um Extemporâneo e o Que Devo aos Antigos, é o que faltava. Mas seja como for, aí está um resgate dos vídeos e manteremos a série, né? Então, se você está assistindo aqui, saiba que foda-se o YouTube, vai tomar no cu o YouTube e nós vamos continuar. Eu vou regravar os que eu já tinha feito e vou seguir com o Zaratustra. Graças à comunidade aí em torno do canal. Obrigado a todos que mandaram vídeos, obrigado ao... Sabe, eu queria, sinceramente, entender por que tem hora que vem na minha cabeça, além do desgosto, é desilusão, cara. Sabe por que eu queria entender? Porque eu não tô iludido com nada, cara. Não me iludo. Por que vem esse desgosto? Tudo bem, né? Mas desilusão, eu fico pensando, por que minha cabeça fala isso, né? Desgosto, cara, que desilusão, mano. Nossa senhora, puta que pariu. Mas enfim. O assunto hoje é o 12º discurso do Zaratustra, que se chama Das Moscas do Mercado. Esse é um daqueles capítulos que não tem muito o que ser comentado, não, né? Ele tem que ser lido. Tal qual vários deles aí, ou talvez todos os discursos, você vê que ele tem no mínimo 2 assuntos principais. E no caso o próprio título já evidencia, porque ele vai falar do mercado, e por mercado entenda-se aí praça pública, e vai falar das moscas, né? É mais um daqueles capítulos que o Jung aqui, ó, e a turma dele vão dizer que é o capítulo do ressentimento, que é o capítulo da identificação do Nietzsche com o arquétipo, que é ele deixando de ser humano. Aquelas falas idiotas do pessoal da psicologia analítica aí. Idiota, beleza? Vou repetir, idiota. Por quê? É muito fácil pro Jung, professor, o doutor fodão. O Jung nunca lavou um prato, cara. Jung nunca teve que se preocupar com nada disso.
O Jung vivia para ler livro, beleza? Para ler livro, para escrever. Então é muito fácil. Ele é o bonitão da balachita, o fodão, né? O professor, o doutor, o sábio. Né? Muito fácil falar em discurso do ressentimento quando o cara nunca passou aperto, nunca passou humilhação, né? Nunca foi meio zureta da cabeça e teve que conviver com pessoas ditas como saudáveis, né? Então é muito fácil, muito simples, né? Vim com essa conversinha fiada do neuróticozinho burguês, ai, pipipi, popopó. Esse capítulo do Nietzsche, que do Zaratustra, das moscas no mercado, não vou dizer que seja o mais famoso, mas talvez seja o mais apreciado aí, porque os sentimentos que ele traz são sentimentos universais para um determinado tipo de pessoa, né? Para um determinado tipo de pessoa. E também porque ele não demanda lá muito conhecimento filosófico, não. Qualquer pessoa sem conhecimento prévio nenhum pega e lê, né? Não demanda muita coisa, não. Ele faz algumas referências que são interessantes para quem conhece a vida do Nietzsche, para quem conhece os personagens que gravitaram, né, em torno do Nietzsche, que ele faz algumas referências a lugares, faz algumas referências a pessoas, e enfim, por isso que não tem muita anotação aqui não, né? É sentar e ler. Uma coisa que é interessante é que esse sentimento que perpassa aqui o capítulo, né, o 12º discurso das moscas do mercado, é um sentimento que acompanha o Nietzsche durante praticamente toda a sua vida, principalmente quando ele se depara com o fracasso da tentativa de vida burguesa que ele teve, né? De tentar ser professor, de tentar conviver na sociedade da Basileia, que o acolheu muito bem, que o respeitava muito, tanto é assim que mantiveram a pensão para ele depois que ele adoeceu durante muitos anos, né? Aliás, salvo engano, até quase durante a morte dele, essa pensão foi mantida. A pensão lá ganhava 3.000 e tantos francos, salvo engano, 4.000 francos, não lembro aqui, sou péssimo para guardar esse tipo de informação. E então logo ele percebeu esse fracasso nessa tentativa, a ficha caiu em relação a como se davam as interações sociais dele com os amigos, dele com as pessoas comuns, né? É uma coisa que é muito dita aqui no Et Homo, que eu vou até ler um trecho que eu acho que resume bem, principalmente a parte das moscas desse capítulo. Se você vê a correspondência pessoal dele, né, enfim, né, a biografia dele, o Kurt Paul James aqui, por exemplo, né, você percebe essa quebra, que já existia desde a época que ele ficava entre Tribschen lá com Triebschen, não sei falar alemão não, valeu, eu sou analfabeto, sou burro. Quando ele ficava lá com os Wagner, né, que ele tinha essa vida dupla, durante a semana era o professor burguês, tranquilo, que está ali vivendo aquela vida social, e durante o final de semana ele era o filósofo dos artistas, né? E vivia essa dicotomia. Essa dicotomia já era um símbolo dessa questão, dessa cisão que ele vivia, que ele já sabia que ali não era o lugar dele, que ele não tinha lugar em lugar nenhum, né? E esses capítulos que são tidos como os capítulos do ressentimento aí do Nietzsche, e esse das moscas do mercado, do Zaratustra, desculpa, e esse das moscas do mercado é um desses capítulos, sem sombra de dúvida. Já são resultado, esses capítulos, dessa vivência, dessa sensação que perpassou a vida dele toda, né? E que à medida que ele foi ficando maduro, foi ficando mais agudo, como a gente vê no Et Homo, que eu separei aqui, né? O finalzinho do capítulo, quer ver? Eu não anotei qual capítulo é, mas a gente confere aqui. Cadê o índice dessa bodega? Aqui, ó. O finalzinho do capítulo
porque sou tão inteligente. Ele vai dizer aqui, entre outras coisas, né? Quem eu desprezo, adivinha que é por mim desprezado. O meu simples existir ofendo a todo aquele que tem sangue ruim no corpo. É basicamente um resumo dessa questão das moscas aí, como veremos, né? Eu voltei a fazer uma coisa antes que a gente entre no capítulo. Eu estava comparando, né, a tradução deste livrinho aqui com a tradução deste, e é impressionante, cara, como dá medo, porque como os textos são diferentes, e alguns trechos são idênticos, em outros a diferença muda até de sentido, cara. O que me faz pensar que talvez a tradução deste daqui seja baseada em alguma versão corrigida do arquivo Nietzsche, e esse daqui seja baseado em edição crítica. Aliás, né? Acho que é do Colle Montinari, que é baseada na edição crítica deles. A diferença é gritante, tá? Gritante. Triste ser analfabeto, né? Então vamos à leitura das moscas do mercado, que é o capítulo que vem aí imediatamente posterior a do novo ídolo, o que nos faz crer, de alguma maneira, que o mercado, que ele chama aqui, que seria a praça pública, né? Mercado no sentido tipo mercado municipal, né? Não é do mercado no sentido do mercado Faria Lima, não. É fruto do novo ídolo do Estado, ou uma característica, né? Enfim, mas vamos lá. Vou ler. Foge para a tua solidão, meu amigo. Vejo-te atordoado pelo barulho dos grandes homens e picado pelos ferrões dos pequenos. A floresta e o rochedo sabem calar-se dignamente contigo. Volta a semelhar-te à árvore que amas, a de amplos galhos. Atenta e silenciosa pende ela sobre o mar. Para quem conhece a história do Nietzsche sabe, né, que nessa época, na época em que ele escreveu o primeiro Zaratustra, já tinha alguns anos que ele estava na vida de nômade, e que os lugares que ele identificava como lar era ali a Engadina, né, nos Alpes, na montanha lá em cima, Sils Maria, ali naquela região, e a Riviera, ali o mar Mediterrâneo da Itália, ali em Gênova, para aquela região, e da Riviera Francesa, né? Eram os locais onde ele ficava peregrinando. À medida que as condições climáticas iam se alternando em razão, né, das estações do ano, ele ia mudando para ficar mais ou menos uma temperatura amena, né? Evitava o inverno rigoroso da Engadina, ali dos Alpes, e evitava também o verão rigoroso do Mediterrâneo, ali da costa da Itália ou da Riviera Francesa, a depender ali, né? Então essa referência, a floresta e o rochedo sabem calar-se dignamente contigo, são as referências. A floresta é os Alpes, né? E o rochedo é o praia, né? A região mediterrânea. O Nietzsche gostava de tomar banho de mar, óbvio, né? Quando as condições climáticas assim o permitiam, e gostava muito num lugar, acho que em Gênova, não me lembro de cabeça agora, que tinha uma pedra na praia. Ele gostava de ficar deitado igual uma lagartixa lá na pedra, lá tomando sol. Então deve ser esse rochedo aí. Mas são vários os rochedos da vida do Nietzsche, né? Tem um rochedo onde, agora para você ver, eu não anotei, não lembro. Eu não me lembro se foi o Zaratustra ou se foi o Eterno Retorno que surgiu, e tem até um monumento lá em Sils Maria, onde tem essa pedra, tá lá a pedra lá e tudo mais, né? E, enfim, vários rochedos, várias florestas, né? E várias praias e tudo mais. E essa solidão aí que ele buscava e que ele tinha, né? Ele viveu essa solidão. E diga-se de passagem, essa questão, né, das montanhas, tem uma frase
do Camus, ali de um prefácio que o Camus fez a um livro do René Char, que tem no Inteligência e o Cadafalso. Eu vou até ler para vocês, só para vocês pegar o clima aí, pera aí. Tá aqui o livro do Albert Camus. Diga-se de passagem, um dos livros com a capa mais bonita que eu já vi, cara. Muito bonita a capa desse livro, né? E é daquelas capinhas que solta, né? Que a editora Record teve uma época que tava fazendo assim. Aí você tem a capa por baixo e esse troço por cima aqui, mas tudo bem. Capa bonita, né? René Char, para quem não sabe, é um poeta que o Camus tinha amizade, gostava muito. Inclusive, o René Char quase ia morrendo com o Camus e o Gallimard no carro, né? O Camus e o René Char iriam de trem para a cidade onde eles estavam indo. E aí o Gallimard falou, não, vamos embora comigo que eu tô com um carro novo aqui, ó. Carro top de linha e tal. Existe esse carro até hoje, cara. Existe assim, né? Tem colecionador que tem, que eu já pesquisei, esqueci o nome do carro. E aí o Camus era um entusiasta dos veículos automotores, falou, eu vou de carro, mano, eu vou com o Gallimard, quero ver esse carro aí. E aí o Gallimard bateu o carro, né? Em alta velocidade, testando o carro lá, bateu, morreu Albert Camus. E o René Char, que foi de trem, sobreviveu, né? Albert Camus morreu, tava com a maleta, na maleta ele tava com os manuscritos deste livro aqui, que é o Primeiro Homem, muito legal. Esse livro, inclusive, nem é meu, esse livro é da Clarice. E estava com o livro Gaia Ciência, do Nietzsche, na maleta. Triste, né? Triste demais, né? E o Sartre vive até a década de 80, né, cara? E assim que é, né? Assim que é, assim que vai, eu vou pra não voltar. Enfim, não tá cantando música, não. Mas vamos lá. Olha que interessante aqui o que diz o nosso querido Camus. Mas eu admirava menos a novidade desta poesia se sua fonte de inspiração, ao mesmo tempo, não fosse tão antiga. Char reivindica com razão o otimismo trágico da Grécia pré-socrática. Escuta aí. De Empédocles a Nietzsche, transmitiu-se um segredo de cume para cume, cuja dura tradição Char retoma, após um longo eclipse. O fogo do Etna oculta-se por baixo de algumas de suas expressões insustentáveis. O vento real de Sils Maria irriga seus poemas e os faz ecoar com um barulho de águas frescas e tumultuosas. O que Char chama de a sabedoria de olhos rasos d'água revive aqui no mesmo plano de nossos desastres. De Empédocles a Nietzsche, do Etna a Sils Maria. Porra, hein, Camus? Puta que pariu, hein, mano? Puta que pariu. E não é à toa que esse aqui não é filósofo, é fuleirinha, né? E tadinho do pessoal. Os livros, grandes livros aí, né? Feitos pela galera aí. Crítica da razão dialética. Cadê o livro do Sartre, cara? Cadê o livro Raymond Aron? Cadê esses caras, mano? Cadê? O que virou esse pessoalzinho aí, mano? Virou um nichozinho, se é que existe, cara. Enquanto outros ficaram e ficarão, cara. De Empédocles a Nietzsche. Do Etna ao Sils Maria. Puta que pariu, cara. Nossa. Mas vamos lá, vamos voltar pro Nietzsche, né? Pera aí que eu vou guardar esses livros pra não fazer bagunça aqui, pera. Aproveitando o embalo, eu peguei aqui o volume 2 do Kurt Paul James para falar sobre aquela questão do rochedo e tal, né? Onde nasceu o Eterno Retorno, onde nasceu o Zaratustra. Inclusive o nascimento do Zaratustra é interessante, né? Que o Nietzsche diz que o Zaratustra passou por ele, então um virou dois, tem toda aquela história, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu acho que na introdução eu devo ter falado disso. Mas aqui, ó. Portanto, se atualmente na Engadina, lá em Sils Maria, é mostrada uma pedra de Zaratustra, ou até duas,
isso se deve a um mal entendido. A ideia do eterno retorno pertence a Engadina, Sius Maria. E a figura de Zaratustra, como anunciador dessa ideia, pertence a Riviera, mais precisamente a Baía de Rapalo. Então, vocês vejam, né? A ideia do eterno retorno surgiu na Engadina, tem a pedra lá. O Zaratustra surgiu na praia, na Riviera. Interessante, né? E, para quem não sabe, né? De Empédocles a Nietzsche, do Etna a Sius Maria, Empédocles é filósofo grego antigo, cuja tradição diz que ele se atirou no Etna, que é um vulcão, né? E Sius Maria, um dos locais de morada do Nietzsche, junto com a Riviera e tudo mais, né? Mas voltemos aqui. É só para vocês entenderem que quando ele diz a floresta e o rochedo sabem calar-se e tudo mais, você vê que tem um significado mais profundo aí e mais concreto do que se você pensar abstratamente, a floresta e o rochedo, então eu vou para o meio do mato. Não, ele está falando da vida dele mesmo, sabe? É dele que ele está falando, né? A floresta e o rochedo sabem calar-se dignamente contigo. Volta a semelhar-te à árvore que amas. A de amplos galhos, atenta e silenciosa, pende ela sobre o mar. Onde cessa a solidão, ali começa o mercado. E onde começa o mercado, ali também começa o barulho dos grandes atores e o zumbido das moscas venenosas. Nada valem as melhores coisas no mundo sem alguém que primeiro as apresente. O povo chama grandes homens a esses apresentadores. O povo pouco compreende a grandeza, isto é, a criação, mas é sensível aos apresentadores e atores das grandes causas. E detalhe, né? Vocês percebam, no capítulo anterior do Novo Ídolo, havia uma referência ao povo no sentido do romantismo, né? Aqui o povo, aparentemente, pelo menos para mim, já tem um sentido mais moderno, né? Mais contemporâneo, nosso mesmo, de povo enquanto um conjunto de pessoas que se submete aí a uma soberania dentro de um lugar, né? Já tem um sentido mais vulgar aqui no meu entender, tá? O povo pouco compreende a grandeza, isto é, a criação, mas é sensível aos apresentadores e atores das grandes causas. O mundo gira ao redor dos inventores de novos valores, gira de modo invisível, mas ao redor dos atores giram o povo e a fama. É esse o caminho do mundo. Para quem conhece a história do Nietzsche, para quem conhece os textos da maturidade do Nietzsche a respeito do Wagner, do Richard Wagner, sabe que a acusação maior que o Nietzsche faz contra o Wagner é que o Wagner é um ator. Ele encena, ele é falso. E a palavra que o Nietzsche usa é ator. Então, quando você vê que ele está falando dos atores e tudo mais aqui, você percebe muito bem que aqui ele está pensando no Wagner. O Wagner é o grande ator que quer dizer aí o que é o valor e o que não é. E quando ele diz o mundo gira ao redor dos inventores de novos valores, gira de modo invisível, mas ao redor dos atores giram o povo e a fama, não tem como não se lembrar da inauguração lá do teatro, sei lá, acho que é teatro que chama, lá de Bayreuth, eu não sei falar, tá? Mas é lá onde o Richard Wagner criou o teatro e tal, que existe até hoje, diga-se de passagem, e que o povo alemão teve a pachorra de colocar judeus para encenarem os mestres cantores lá. Uma afronta, um descalabro, um negócio desse, né? Mas é o mundo que vivemos, né? Vida que segue, não se respeita mais porra nenhuma e foda-se, né? Mas enfim, não tem como a gente se esquecer
de que o Nietzsche, com o nascimento da tragédia, com o Richard Wagner em Bayreuth, que é a quarta consideração extemporânea, que inclusive foi lançada ali à época da inauguração do teatro, que inclusive veio até imperadores, né? O imperador do Brasil e sua corte foi lá assistir, deve ter financiado, né? Foram lá assistir, cara. Teve o dia dos imperadores, tava lá. Imperador e sua corte brasileira, brasolina, lá na Alemanha para assistir, né? Mas enfim, quando se teve essa inauguração, Nietzsche era tido como o filósofo, o mentor intelectual da nova renovação da Alemanha, do qual Richard Wagner seria um dos grandes expoentes aí, né? E ele muito celebrado pelos wagnerianos em razão do nascimento da tragédia, em razão do Richard Wagner em Bayreuth, e foi relegado a escanteio, né? Por quê? Porque o Richard Wagner precisava da grana, ele estava lá vendendo, né? Se vendendo e vendendo o projeto. E com isso, o Nietzsche, não que ele já não soubesse, né? Mas a ficha caiu, é tão triste quando a ficha da gente cai, né? E quando cai, acabou. Enfim. E essa ficha caiu ali. Ele falou, que renovação cultural? Porra nenhuma. O cara tá se vendendo aí igual um produto. Ele percebeu que a parada era vazia. Ele percebeu que as esperanças que ele depositava naquilo, na verdade, era a esperança que ele depositava nele mesmo. Ele só tinha projetado aquilo no Wagner e no movimento todo. E, enfim, o Losurdo explica, nesse caso, né? Não é nem Freud, não. Quem tem oportunidade de ler aí o Rebelde Aristocrata do Losurdo vai entender todo esse movimento aí. Mas, enfim, aqui ele está criticando Wagner, cara. Na minha opinião. Beleza? Por isso que esses capítulos do ressentimento aí, óbvio, né? Que tem a ver com a vida dele, cara. Tem a ver com o que ele viveu, experiências que ele viveu. Por isso que ele diz que se você não tiver vivido um tatico assim disso aqui, você não vai entender 6 linhas dele. Realmente, cara. Só quem passou por essas paradas aí é que sente o negócio. Quem é fuleirinha, quem é mosca, nunca vai entender esse capítulo. Nós vamos chegar nas moscas lá, né? Sigamos. Tem espírito o ator, mas um espírito de pouca consciência. Acredita sempre naquilo com que faz acreditar mais firmemente. Acreditar nele. Tanto é que o Richard Wagner, que foi um revolucionário, foi um cara seguidor de Feuerbach, sei lá como é que fala, por essas épocas, tinha virado cristão. Fez o Parsifal, ajoelhou lá na cruz, virou cristão, mano. O cara foi revolucionário político, né? Participou da Revolução de 1848 com Bakunin e outros. Tem aquele holandês voador, né? Que era as bombas estourando e realmente dá esse efeito, né? E tal. Foi revolucionário em 1848, revolucionário político. Era um ateu aí, história da religião, não sei o que, Feuerbach. Depois veio a querer ser o redentor aí da nova cultura alemã, o resgate, né, da cultura helênico-ariana. Depois virou cristão, quando estava velho. Virou cristão. Amanhã tem ele uma nova fé, e depois de amanhã uma mais nova. Tem sentidos rápidos, como o povo, e faro caprichoso. Derrubar. Isto significa para ele demonstrar. Enlouquecer. Isto significa para ele convencer. E o sangue é, para ele, o melhor dos argumentos. Uma verdade que penetra apenas em ouvidos delicados, ele chama de mentira e nada. Na verdade, acredita apenas em deuses que fazem grande ruído no mundo. Cheio de solenes bufões está o mercado, e o povo se gaba de seus grandes homens. São, para ele, os senhores da hora.
Aqui já parou de criticar o Wagner, ele vai entrar no outro assunto, ó. Mas a hora urge para eles, então eles urgem contigo. E também de ti querem um sim ou um não. Ai de ti, queres pôr teu assento, queres pôr teu assento entre o a favor e o contra? Não sintas inveja desses homens incondicionais e prementes, ó amante da verdade. Jamais a verdade andou de braço dado com um homem incondicional. Por causa desses homens súbitos, volta para a sua segurança. Apenas no mercado alguém é assaltado com sim ou não. Ou seja, né? Você tem que tomar uma posição, cara. Você tem que tomar uma posição. E aí? Onde é que você vai sentar a sua cadeira? No sim ou no não? Você é o quê? Tipo hoje, né? E aí? Você é Lula ou Bolsonaro? E aí? Você é direita ou você é esquerda? E aí? Você é a favor do trabalhador ou você é a favor do patrão? E aí? Vai, fala. Você é o quê? O que você é? O que você veio fazer aqui? Né? É nesse sentido aí. Aí vem o Zaratustra. Lento é o vivenciar de todas as fontes profundas. Muito tem de esperar, até saberem o que caiu em seu fundo. Longe do mercado e da fama se passa tudo que é grande. Longe do mercado e da fama habitaram desde sempre os inventores de novos valores. Foge, meu amigo, para a tua solidão. Agora começou. Agora vem. Vejo-te picado por moscas venenosas. Foge para onde o ar é rude e forte. E não tem mosca, né? Foge para a tua solidão. Viveste demasiadamente próximo aos pequenos e miseráveis. Foge da sua invisível vingança. Em relação a ti, eles não são outra coisa senão vingança. E agora vem, né? Os malefícios da convivência com o populacho, com as pessoas baixas, as pessoas fracas, os mal-sucedidos, com você da internet aí, diga-se de passagem, né? A convivência com você da internet aí, convivência com todos, né? A internet não tem culpa, a culpa é você, cara, as pessoas são pequenas, as pessoas são vazias, as pessoas são esdrúxulas, as pessoas obrigam que determinados tipos de gente vivam, e é o que o Nietzsche vai falar aqui, por isso que é muito foda uns textos desse, cara. Você lê isso aqui, você fala, puta merda, é isso aí, cara, é isso mesmo. Por quê? Você está sempre fazendo concessão aos outros, cara, desde pequenininho. Você tem sempre que entender o outro, você tem sempre que fazer concessão, você está sempre doando-se. Você fica assim, mas cara, a pessoa é cristã, né? É assim, a pessoa tem problema, né? Mas você, ai de você se ousar ser si mesmo. Porque como ele vai dizer mais para frente, essas pessoas, elas te castigam por todas as tuas virtudes. Perdoam-te completamente apenas os seus erros. Cara, eu fico até arrepiado, mano. Mas sigamos, né? Agora é a hora. E quem é mosca, mano? Lógico que não vai entender isso aqui, cara. Ou vai dizer, olha, ele é ressentido, ele é isso, ele é aquilo. É lógico que você vai falar isso, cara. Porque você é esse pequenininho aí, cara. Você é esse pequenininho. Você é o gregário. Você é aquele que se uma pessoa pensa diferente ou faz diferente, você fica incomodado. Você acha desaforo. Você quer destruir, você quer arrebentar. Enfim, vamos seguir aqui, né? Não mais levantes o braço contra eles. São inúmeros e espantar moscas não é tua sina. São inúmeros esses pequenos e miseráveis, e mais de um orgulhoso edifício já pereceu graças a gotas de chuva e ervas daninhas. Não és uma pedra, mas já foste minado por muitas gotas. Ainda racharás e te despedaçarás com tantas gotas.
Vejo-te fatigado por causa das moscas venenosas. Vejo-te arranhado e sangrando em 100 lugares. E teu orgulho não deseja sequer se irritar. Sangue desejam de ti, com toda a inocência. Sangue é o que anseiam suas almas exangües. E então picam com toda a inocência. E por que que eles desejam sangue com toda a inocência e picam com toda a inocência? Porque a mosca é mosca. A mosca é mosca. É a mesma coisa, você vai dizer, a galinha bota ovos com toda a inocência, o passarinho voa com toda a inocência, um corpo solto cai pela gravidade com toda a inocência, porque as coisas são como são, e a mosca é como é, ela não tem sangue próprio, ela precisa do sangue alheio para poder existir. É o que eu tenho dito aqui. Algumas pessoas falam, tipo eu. Outras pessoas escutam. E a pessoa que escuta precisa da voz do outro. Ela é incapaz de ser sem ser em relação ao outro. Para quem assistiu os vídeos de troll e de local, né? O troll é a mosca que precisa do sangue alheio, porque ela não tem sangue próprio. Mas tu, ó profundo, sofres profundamente também das pequenas feridas. E, ainda antes que sarasses, o mesmo verme venenoso rastejava sobre tua mão. Demasiado orgulhoso me pareces para matar esses gulosos. Mas cuida para que seja tua fatalidade suportar toda a sua venenosa injustiça. Ou seja, né? Você não vai matar essas moscas, cara. Ele vai falar aqui para frente. Mas toma cuidado para que a sua sina não seja ficar a vida inteira suportando essa porra dessas mosquitadas que te pica, te machuca. Inclusive, no último dia que eu tomei uma cachaçada pra rua, que nós fomos pro meio do mato, aí voltei todo mordido. Uma aranha me picou aqui, carrapato agarrou no meu joelho. Cuida para que você não fique só catando isso, né, cara? Eles também zumbem ao teu redor com seu louvor. A importunação é seu louvor. Eles querem a proximidade de tua pele e de teu sangue. Eles te adulam como a um deus ou um diabo. Choramingam diante de ti, como diante de um deus ou de um diabo. Que importa? São aduladores e choramingueiros. Nada mais. Também costumam fazer-se de amáveis contigo, mas esta sempre foi a esperteza dos covardes. Sim, os covardes são espertos. Bukowski, gênio da multidão, cara. A multidão é medíocre, a multidão é suja, é fodida, mas há genialidade no seu ódio. Tá vendo? O Nietzsche tá falando a mesma coisa que o Bukowski falou, cara. Aliás, o Bukowski falou a mesma, né, que o Nietzsche falou primeiro. Também costumam fazer-se de amáveis contigo, mas esta sempre foi a esperteza dos covardes. Sim, os covardes são espertos. Sim, os covardes querem te usar, cara. E se você fica no papel de ser usado, você vira o máximo. Você é o foda. Bate o pé para não ser usado para ver o que te acontece, cara. Aí você já não presta, você é vagabundo, você é isso, você é aquilo. Mas, cara, o Homero, na Ilíada, já mandou a pio, cara. Quem vai ser idiota de cair no canto da sereia, cara? Quem vai ser idiota de cair no canto da sereia, mano? Quem? Quem vai ser? Eu não. Eles pensam muito em ti, com sua alma estreita. Sempre és preocupante para eles. Tudo aquilo em que se pensa muito se torna preocupante. Eles te castigam por todas as tuas virtudes. Perdoa-te completamente apenas,
teus erros. Puta que pariu. Essa frase resume tudo, cara. Isso aqui é o resumo da parada, mano. Eles te castigam pelas suas virtudes, cara. Eles só te perdoam os seus erros. Sabe por quê? Porque eles gostam de ver você lá embaixo igual eles, cara. As suas virtudes eles não te perdoam nunca, cara. Voltemos ao capítulo da árvore da montanha. Você subiu pulando muitos degraus, cara. Isso, os degraus não te perdoam não, mano. Nunca vão te perdoar. Por seres manso e de espírito justo, dizes, eles não têm culpa de sua pequena existência. O que eu tava falando? A gente pensa assim, né? Porra, mano. Né? O cara passou por isso, por aquilo. É por isso que ele é assim. Por isso que o pessoal é assim. Ah, é isso e aquilo. É o que a gente pensa, né? Mas, ó, aí, e a posição das moscas? Mas sua alma estreita pensa, culpada é toda grande existência. Quem que esse cara pensa que é? Que chegou aqui tem pouco tempo, já tá resolvendo essa porra tudo aí. Quem que ele pensa que é? Quem que esse cara pensa que é para não ir? Que não vai na igreja? Quem que ele pensa que ele é? É essa parada, né? Culpado é toda grande. O que ele pensa que ele é? Que ele não precisa disso e daquilo. O que ele tá achando que ele é? Ai, 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 né? Ainda que sejas manso com eles, sentem-se desprezados por ti e pagam teu benefício com ocultos malefícios. E qual é o benefício? Você ser manso, cara. Você suporta as pessoas, né? Você não, né? Você é suportado, né? Mas a gente suporta as pessoas, cara. Nós somos obrigados a suportar. E as pessoas não suportam as nossas virtudes, as nossas grandezas. Ela quer destruir, quer pôr nós no buraco, quer pôr nós no mesmo nível. E obrigar, né? Essa que é a questão. Porque as pessoas querem obrigar que você vá nos lugares, as pessoas querem obrigar que você faça isso e aquilo. E quando você se nega, elas ficam ofendidas. Você fala, não vou não, cara. Exemplo, olha, eu vou te pôr no batizado. Eu falo, não vou em batizado, eu não entro em igreja, cara. Eu tenho nojo daquela porra lá, eu não vou. Não, mas você tem que ir. Aí vem e pensa, o que você pensa que é? Para fazer isso ou fazer aquilo? O que você tá achando que é? Você tá achando que é o quê? Todo mundo faz, todo mundo tem que fazer. Você tem que fazer também. E a gente sofre com isso quando é criança, né? Quando é mais novo. Porque eles vêm com aqueles argumentos esdrúxulos que eu já cansei de dizer. Quando você for trabalhar, você vai ver. Quando você tiver filho, você vai ver. Quando você casar, você vai ver. Quando você estiver cuidando da sua casa, você vai ver. Quando você tiver carro, você vai ver. Quando você tiver isso, e tá aqui, eu com 40 anos, não vi até hoje, cara. Eu vi a miguelagem que vocês jogam aí, né? Isso eu vi. Agora, essas coisas que você fala, eu não vi, mano. Não vi até hoje. Tô pra ver. É incendiário aos 14, bombeiro aos 30. Bombeiro é o seu cu, cara. Bombeiro é o seu cu, beleza? Bombeiro é a puta que te pariu, mano. Com todo respeito às putas, né? Porque as putas têm mais dignidade do que a mãe Carola, né? Enfim, sigamos, né? Teu lacônico orgulho sempre repugna ao seu gosto. Eles se regozijam se alguma vez és modesto o bastante para ser vaidoso. Aquilo que notamos em alguém é também o que nele inflamamos. Por isso, guarda-te dos pequenos. Cara, então se você vê o fuleirinha, mano, não fica, sabe? Você tem que passar ao largo, mano, vai embora. Porque é justamente aquilo que inflama na pessoa. Lembremos do et homo. As pessoas de sangue ruim percebem o desprezo da gente, cara. E cobram. E a genialidade na cobrança, na maldade. Diante de ti, eles se sentem pequenos
e sua baixeza arde e encandece contra ti, em invisível vingança. Não percebeste como muitas vezes emudeciam ao te aproximares, e como sua força os abandonava, como a fumaça de um fogo que se extingue? Sim, meu amigo. Sim, meu amigo. És a má consciência para teus próximos, pois eles são indignos de ti. Por isso te odeiam e bem gostariam de chupar teu sangue. Teus próximos sempre serão moscas venenosas. O que é grande em ti, justamente isso deve torná-los mais venenosos e cada vez mais moscas. Foge, meu amigo, para a tua solidão e para onde o ar é rude e forte. Não é tua sina espantar moscas. Assim falou Zaratustra. Não é sua sina espantar moscas. Por isso que não vale a pena o debate. Falo de novo. Porque debater é ficar assim com as moscas, ó. Não adianta combater as moscas. Aí eu vou matar todos. Você tem que passar longe, cara. Você tem que passar longe. E aqui nesse capítulo, percebam que o Nietzsche está falando no sentido mais individual da coisa, e não no sentido político, né? Que nós vamos ver aqui, são vários os capítulos em que há um sentido político. Aí você vai falar de eugenia, você vai falar de extermínio, né? Mas aqui não, aqui ele está falando da sua vida privada, sua vida individual ali, ó. Não adianta, cara, não adianta. Eu vou aqui, vou lá fazer debate para as pessoas deixarem de ser crente. Vou fazer debate para as pessoas deixarem de acreditar em patriarcado. Vou fazer debate para as pessoas deixarem de acreditar em capitalismo. Vou explicar. Ou vou falar com o cara de esquerda. Ela falou, mano, você é bosta. Sabe pra quê, cara? Isso só dá aso a que você seja picado. É só isso que você vai ganhar, mano. Picadas. E é isso que as pessoas querem. As pessoas querem que você se exponha a ser picado. As pessoas não. Os fuleirinhas, os mosquitos, a maioria da população aí, das pessoas. E no relacionamento individual, você às vezes se relaciona com pessoas que alguns aí, né, convencionou-se a se chamar de narcisistas. Eu não sei se é esse o termo correto aí na psicopatologia, né, que eu não entendo dessas coisas. Mas as pessoas só querem que você esteja com elas para que você exerça uma função. O importante é a função, o papel que você está exercendo. É como se você fosse um ator. Então, é você sendo Batman. Sacou? Agora, pode ser sei lá quem que é ator do Batman, mano. Só querem que você seja o Super-Homem. Então, pode ser que hoje é o Christopher Reeve, que é o Super-Homem. Amanhã vai ser o Henry Cavill. Depois vai ser o outro fulano. Sacou? Você é apenas um ator. Enquanto você está desempenhando aquele papel no teatrinho deles, você é válido. Você é foda, você é o bonitão da balachita e tudo. Ai de você se sair desse papel. Aí você já não vale bosta nenhuma, cara. Então você abre seu olho aí, você que não é mosca, você que não é narcisista, você que não é idiota, beleza? Abra seu olho e mande a puta que pariu todo mundo, beleza? Por raio que os parta, mano. Sem dó nem piedade na vida pessoal. Pequenas ações são necessárias. Me lembro aqui esse grande aforismo do Aurora ou do Humano Demasiado Humano. Eu sempre confundo os aforismos de um livro e do outro. Pequenas ações são necessárias. As pequenas ações são as que fazem a mudança na sua vida pessoal, cara. Beleza? O que é isso, pequena ação? Ai, no serviço me chamaram para ser orador da missa lá. Viro pro chefe, mano, ou pra chefa, né? Eu sou ateu. Eu não entro em igreja, cara. É. Ai,
Você vai fazer essa desfeita, eu quero que você seja meu padrinho, você vai fazer essa desfeita comigo? Falei, meu amigo, quem está fazendo desfeita é você comigo, eu não compartilho dessas ideias suas aí. Se você está me forçando, a amizade sua é me forçar a isso? Você não pensa que eu fico ofendido com esse convite seu, não? Você não percebe? Eu não vou ser objeto do seu sadismo, não. Amizade sua eu não quero. Para ser objeto de sadismo, você quer fazer isso e me colocar a culpa e fazer tudo? Mano, eu fico sozinho. E fico sozinho mesmo, cara. Fico sozinho mesmo. Infelizmente, a gente não pode matar os outros. Se pudesse, eu não ficava sozinho, não, cara. Provavelmente eu ia morrer, né? Que eu sou fraquinho, né? Mas pelo menos eu tinha tentado matar, né? Enfim, é isso. O próximo capítulo é um capítulo curioso, muito interessante, curtíssimo, que se chama Da Castidade. Que é um capítulo que pode causar aí alguma perplexidade por aparentemente ser contraditório, né, com as coisas que o Nietzsche fala, mas não é. Na semana que vem eu explico a respeito da castidade, que é o próximo curtíssimo capítulo, beleza? Ficamos por aí e é isso, cara. Não vou xingar não, tchau.